engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Fintosa e Alex Adam. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Castelo, Obras e Prosas. E hoje nós estamos com um episódio com um assunto maravilhoso. É um assunto, porém, polêmico e que nem todos gostam desse papel nem da função. Hoje nós vamos trazer uma entrevistada maravilhosa e vamos falar sobre os desafios de ser síndico. Com a gente vai estar presente a doutora Mineia e ela vai se apresentar um pouco e falar um pouquinho da história dela. Oi, boa tarde a todos. É um prazer e muito obrigada aqui pelo convite. Meu nome é Mineia Souza, eu sou advogada e gestora condominial em Manaus há mais ou menos 3 anos. Que bom, muito bom. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Prazer tê-la aqui com a gente. Um prazer imenso meu. Conte aqui um pouco pra gente como que você entrou nessa área de gestão condominial. Rapaz, a história foi inusitada, mas acredito que muito parecida com a de muitos síndicos hoje no Brasil. Eu entrei por um acidente ou um incidente em que eu precisava me posicionar. Ou eu corria e vendia meu imóvel, ou eu tentava contribuir de alguma forma. E nesse inteirinho eu acabei que me atropelando, não atropelando, mas eu me debruçando sobre um assunto e que eu me identifiquei que tinha a ver com o que meus princípios como pessoa, como mulher, eles guardam, que é cuidar da coletividade. E aí, há mais ou menos 3 anos, de um dia para a noite, eu me tornei gestora condominial também, além da advocacia, e uni a parte jurídica com a parte operacional. E, para minha surpresa, eu me identifiquei muito com a parte operacional. Organizar, deliberar sobre assuntos, planejamento, tratar com pessoas, que eu sinto que é algo que me realiza quando eu vejo o resultado da minha comunicação. Ai, que maravilha! E no começo, qual foi o seu maior desafio? Olha, meu maior desafio no início pelo fato de eu ser advogada, não entendia nada dessa parte operacional, que é a administração mesmo do empreendimento, e eu fui muito disciplinada e fui buscar conhecimento nesse sentido. E estudando, fiz um curso para fazer essa gestão condominial e aí não parei mais. Terminei minha especialização, a MBA em gestão condominial, com ênfase em direito condominial. Nossa, que maravilha, bem interessante. E vamos falar de um ponto crítico. Eu acho que um dos pontos mais críticos no condomínio é questão financeira, não é isso? Sim. E qual é a importância desse controle financeiro na administração? Olha, é de suma importância esse controle financeiro porque é através do recurso, das receitas que entram no condomínio, é que o gestor, o síndico, vai conseguir pagar as despesas. Então, dinheiro não cai do céu e nem dá em árvore. Ele vem da contribuição dos moradores dentro do condomínio para que a gestão desse condomínio consiga planejar de forma organizada através de uma previsão orçamentária anual, conforme prevê o Código Civil, para que ao longo desse ano seja possível equilibrar, pagar as despesas desse condomínio. Legal. Pelo que eu vi, você também tem muita troca com outros síndicos, né, com pessoas da área. Você tem como nos apontar, assim, algo que seja um erro comum, o erro mais comum nessa questão financeira, de gestão financeira nos condomínios? Posso, sim. O que eu percebi que é muito comum e que não poderia ser comum é que, em muitos casos, há uma ausência de uma assessoria de contabilidade fiscal. O que, ao meu ver, é fundamental, assim como a assessoria jurídica, assim como a assessoria de engenharia, que nós vamos conversar mais para frente. Então, o síndico ele precisa ter um suporte financeiro, a assessoria de contabilidade, de finanças, para que ele possa, da melhor forma, administrar essa receita que entra, para que ele possa distribuir de uma forma organizada dentre as despesas desse condomínio. Assim como em todas as áreas, com certeza tem um número grande de inadimplência, né?
Tem algum, vamos dizer, um segredo, alguma coisa para tratar com isso? Tem um segredo sim, conhecimento. Você precisa conhecer o seu condomínio, eu sempre falo isso. Você precisa entendê-lo quando você o assume, para que você veja de onde vem essa inadimplência, quais são as circunstâncias. Muitas das vezes, a tua inadimplência ela advém de uma falta de segurança na própria gestão do condomínio. Aquele síndico que passa uma insegurança, que não passa muita certeza para esse morador, por vezes ele acaba levando esse morador a não pagar essa cota condominial. Mas nós sabemos que, independente disso, há uma obrigação, né? Essa obrigação de pagar, de contribuir com as despesas, conforme o Código Civil, conforme a convenção do teu condomínio. Mas quem conquista de fato e de direito essa relação de troca e de confiança é quem está à frente do empreendimento, que é o síndico. E acarreta algum problema caso eu seja morador? Eu não pago, não pago o condomínio. O que isso vai acarretar na vida do morador? Porque tem gente que não sabe, né? Se pode acarretar ou não, simplesmente vai ali levando com a barriga. Pode acarretar são diversas as consequências, na verdade. A maior delas é no próprio empreendimento, porque se ele é construído e ele tem uma quantidade de moradores e esses moradores não contribuem de forma organizada com a sua cota à parte ali para arcar com as despesas, é óbvio que, assim como na nossa casa, a conta não vai fechar, vão ser mais despesa do que receita. Então, a consequência imediata é que você vai ter, porventura, que, na qualidade de síndico, organizar essas suas despesas, colocar as prioritárias na frente, as secundárias logo após, mas, em contrapartida, também você vai ter que lidar com essa inadimplência, saber qual é a origem dela, saber lidar com ela, o caso de momento que você precisa buscar judicialização ou não. Eu sempre prezo pela comunicação. Eu acredito que você tendo conhecimento dessa inadimplência, você começa a fazer um trabalho de orientação e educação, porque o síndico também ele faz isso, né? Ele educa quem está chegando nesse condomínio, para que eles entendam que as consequências são imediatas para o empreendimento e também para ele, porque ele passa a deixar de usufruir de alguns direitos, em alguns casos de áreas comuns, em alguns casos de você ser privado de poder participar de uma assembleia em que a sua voz é muito importante, né? Quando forem decididas questões da coletividade. Então, são várias as consequências, mas eu sempre destaco que é aquela em que coloca o empreendimento em vulnerabilidade. Sim. Quando o síndico ele não consegue, de forma organizada, manter as despesas desse condomínio. E é legal falar isso, porque a gente está vendo que está tendo um boom, né, de novos apartamentos, de novos empreendimentos. E aí eu acredito que a população que esteja migrando da sua residência ali de bairro para uma unidade habitacional ali, vamos dizer que seja coletiva, porque não deixa de viver ali em comunidade, né? E é legal explicar isso, porque tem gente que tem já uma cultura de viver ali na casa dela, que o que acarreta é se ela não pagar, vamos supor, água e luz, né? Mas se ela tem a casa dela, ela não paga um aluguel, vai pagar o IPTU, mas ela não tem aquele conhecimento de que se ela não pagar o condomínio, vai acarretar, além do que você falou, ela pode chegar a perder o apartamento ou não? Pode sim, nós podemos sim passar por essa questão. Infelizmente eu já presenciei e já participei de situações parecidas em que a unidade foi levada a leilão e o proprietário perdeu, o que é muito triste, nós ficamos assim reflexivos, porque isso nos leva ao ponto de observar que as pessoas hoje que migram para o mercado, que vão morar dentro desses ambientes, eles não estão preparados, que eles não conhecem, não sabem a rotina. Se você deixa de pagar a sua cota de condomínio, você com certeza está começando um processo e muito arriscado para você perder o seu imóvel. E nós nunca sabemos, num país que nós vivemos, quando que a economia muda de uma hora para outra. Hoje você tem condição de sacrificar uma parcela, alguma compra ali que você queria fazer, e você deixa de pagar a taxa do condomínio e paga e compra algum outro bem. E aí isso acaba se criando um vício ou um hábito de você fazer isso. E num dado momento em que chega a notificação
do condomínio para você pagar, você não tem esse dinheiro, porque ali, dependendo da gestão desse condomínio, você não vai poder pagar, dar uma entrada, você não vai conseguir parcelar, porque você realmente não consegue. E, por vezes, essa administração não flexibiliza, não te dá possibilidade para você pagar essa dívida. Então, é um risco muito grande e que eu coloco isso, sabe, que quem decide hoje morar dentro do mercado, dentro de um condomínio, ele precisa realmente, assim, procurar saber quais são as obrigações, quais são as consequências das suas ações dentro do condomínio, principalmente no que diz respeito à inadimplência da cota condominial. Você acha que isso seria um papel, vamos supor, da construtora que está vendendo ali, de quem seria essa responsabilidade de fazer essa educação? Não, você fazer essa orientação que vai ter que pagar, que acarreta ali problemas. De quem você acha que seria não a responsabilidade, mas assim, de quem deveria partir essa orientação? Muito boa pergunta. É algo que eu já venho observando e que atualmente, devido a esse boom do mercado condominial no Brasil, mais de 1 milhão de condomínios nós estamos falando aí, população de quase 15% está concentrada dentro desses ambientes. E eu já venho pensando sobre isso, né? Formação, curso, que inclusive eu também coordeno um aqui em Manaus, para síndico tem bastante. Penso eu que agora nós estamos indo para a 4ª geração dessa evolução do mercado condominial, que é o morador. Ele precisa receber uma atenção a título de educação para que ele possa entender e saber o que ele precisa saber e fazer quando ele passa a morar dentro de um condomínio. E eu penso que não existe uma pessoa, um grupo responsável. Né? Na verdade, isso vem muito de nós, quando nós nos propomos a fazer alguma coisa ou viver em algum lugar, é procurarmos saber. Isso a gente chama isso de prevenção, né? Mas nada impede nós, quanto operadores, atuantes no mercado, nós possamos aí desenvolver métodos, workshop, para que essas pessoas possam ter conhecimento, né, mais detalhadamente de como é viver em comunidade dentro do mercado condominial. Mas você que mora, fique atento. Muito Procure importante. saber como vai ser a sua vida, quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações e deveres. Legal. E voltando no que a gente estava falando sobre o financeiro, né? O síndico, ele precisa entender de finanças ou ele pode só terceirizar, delegar? Não, de forma alguma. Todos nós precisamos saber de um pouco. Eu sempre digo, quando você se propõe a fazer alguma coisa, você minimamente precisa saber sobre aquilo que você vai fazer, vai atuar. Então, quando você faz um curso de formação, quando você participa de qualquer evento que te traga conhecimento, é bom que você... É um ambiente propício para você que quer começar a viver nesse ambiente, a fazer gestão, trabalhar de alguma forma. E a financeira não tem jeito. O síndico, ele precisa minimamente saber fazer uma conta muito básica. O que eu vou fazer ao longo do ano e quanto que eu preciso ter de recurso financeiro para fazer essas ações, obras, manutenções. Então, o que entra e o que sai. Essa conta básica o síndico precisa saber fazer. Incluindo imprevistos, né? Exatamente. Precisa. Agora nós vamos entrar num ponto muito crítico, que entra mais para minha área, né? A conservação do prédio, que eu acho que esse ponto também deve ser muito polêmico em relação à assembleia, em relação a condômino, né? Qual é a responsabilidade do síndico na responsabilidade da manutenção do condomínio? Olha, total. O Código Civil, ele preceitua lá as obrigações do síndico, e dentro dessas obrigações, elas constam, né, que ele deve cuidar e zelar das áreas comuns, né? E a manutenção, ela é hoje, no meu ponto de vista, atualmente um ponto assim crucial, que está se falando muito sobre isso e particularmente é algo que me move bastante pelo fato das circunstâncias em que eu venho observando, não apenas em Manaus, mas a nível de Brasil. O síndico hoje ele precisa ter um suporte para poder ele saber por onde ele começa, porque ele não é engenheiro, ele não tem noção. Então, desde o momento que esse empreendimento nasce,
Ele está ali nas estruturas. Fora de Manaus já existe aí um movimento de assessoria para as construtoras e para as incorporadoras, para que no momento em que esse empreendimento começa a ser planejado, esse profissional ele já vem para ficar junto e trabalhar junto. Por quê? Porque é super importante que, desde quando esse empreendimento nasce, ele já tenha um profissional da área de engenharia para que ele possa o instruir, tanto na questão de segurança, quando nós falamos do sistema de proteção e combate a incêndio, quando nós falamos de um sistema hidráulico, no sistema elétrico. Então, são essas manutenções e elas são, sim, de responsabilidade do síndico e ele precisa ter o suporte, ele não precisa saber como fazer, mas ele precisa ter suporte técnico para que ele saiba por onde ele começa. É verdade, muito importante você ter tocado nesse ponto. E me diga uma coisa, o que é que você vê ali na sua gestão que não pode ser deixado para depois? Não, olha, tem isso aqui da manutenção, isso aqui aí não tem como deixar para depois. Olha, o que eu sinto, assim, aqui em Manaus falando especificamente, manutenções que não podem ser deixadas para depois, são todas aquelas que podem iminentemente colocar em risco a vida ou a integridade física do teu morador. Tudo aquilo, uma calçada, qualquer área do condomínio que coloque em risco imediatamente a vida ou a integridade desse morador, ela tem que ser prioridade zero para esse síndico. Ele precisa realmente isolar a área, proteger aquela área e ele já tomar providências sempre muito bem calçado. Sempre muito alicerçado por um profissional técnico que tenha responsabilidade técnica sobre todas as orientações que ele passar para esse síndico. E é legal você falar sobre isso, porque eu, como da área da engenharia, sei que não é qualquer engenheiro que sabe lidar com a questão condominial. A gestão condominial, a manutenção, ela é muito única. Ela é diferente de qualquer coisa que você saiba viver. Você tem que ter um curso, você tem que ter uma pós-graduação. Não é qualquer pessoa que entra e vai conseguir resolver, né? É como se fosse um mundo à parte ali, né? A assessoria condominial, ela é bem específica, e falta profissional. Você acha que falta profissional nessa área? Como está assim o seu o meu ponto de vista hoje é que o mercado ele está aberto para receber profissionais, mas eles precisam se qualificar. É um mercado extremamente promissor a nível de Brasil por conta dessa quantidade de condomínios e por conta da própria falência do Estado em proporcionar para nós, quanto sociedade, o que nós precisamos basicamente, que é segurança, um ambiente confortável para nós termos a nossa família. Então, esse um dos fatores principais que está levando a procura, né, das pessoas para morarem dentro do condomínio. Então, é nosso compromisso ter esses ambientes muito bem organizados. E há sim uma carência, uma escassez e talvez não tenha sido tão observado ainda pelas pessoas o quão é promissor o mercado, mas você precisa estar preparado, porque é um ambiente extremamente atípico, ele não é uma empresa e também não é uma residência. E você tem que lidar com pessoas com múltiplas e mais diversas culturas e formações a nível de educação. E você precisa saber equilibrar a tua comunicação com uma diversidade tão complexa de pessoas. É verdade, é bem complicado mesmo, né? E assim, a gente sempre fala no mundo real e no mundo ideal, né? Como você falou, no mundo ideal, a assessoria condominial ela é uma parte da engenharia diagnóstica, né? E o que vem do mundo real, do mundo ideal, perdão? O engenheiro diagnóstico está ali desde antes da construção, acompanhar isso, evitaria fissuras, evitaria inúmeros problemas. No mundo ideal seria isso. Sim. Após isso, já entraria com com recebimento de obra, que isso a gente vai falar a importância, Sim. que é receber da construtora aquele condomínio, aí depois vem uma assessoria condominial. Só que, porém, a gente que vive, né, nesse mundo também, a gente sempre esbarra com a questão de orçamento. É muito limitado quando a gente tem... Lógico que tem que ter... Na verdade, nós temos que ter a cultura de informar para as pessoas a importância daquela assessoria. Mas muitas das barreiras é a questão financeira. A gente chega com alguém oferecendo, né, conversando, na verdade, ali sobre a importância da assessoria condominial. E a gente sempre barra muito nessa questão de orçamento. Como que faz para priorizar?
essa questão da assessoria condominial, ali de um fiscal, com a questão do orçamento limitado? Olha, ótima pergunta, porque eu tenho, ao longo desses 3 anos aí, fazendo esse trabalho operacional e também jurídico, né, fazendo assessoria tanto para condomínios quanto para moradores que, por vezes, se veem inseguro com alguma decisão que, ao ver aos olhos deles, não foi muito adequada. Então, eu tenho trabalhado nessa ponte entre a gestão, a consultoria e a assessoria. E o que nós percebemos? Cultura. Sim. Nós precisamos mudar a cultura desse mercado que é tão jovem ainda. Por que eu falo a palavra cultura? Porque o morador ele precisa compreender, ele precisa ser convencido de que é essencial para esse condomínio ter um suporte técnico, que o síndico, que antigamente era visto como aquele senhor já aposentado, aquela senhora que estava ali sem ter muitas atribuições a fazer, e aí ele era convidado a participar e ele achava bom e ele entrava. Só que com a evolução natural, houve aumento das cobranças, há cobranças legislativas, há cobranças fiscais, financeiras, ambientais. São situações que colocam o condomínio obrigado a ter na frente dele um representante que tenha minimamente algum conhecimento e que não pode mais ser aquela pessoa que ia ali passar um tempo aventurando fazer gestão. Hoje precisamos realmente, porque o condomínio ele é um empreendimento, ele valoriza e ele, se bem administrado e se essa comunidade entende a necessidade de determinadas obras, determinados serviços, ele consegue auxiliar o síndico de uma forma mais tranquila a fazer essa gestão. Então, nós precisamos mudar de primeiro ponto sobre isso, é a cultura das pessoas que moram em condomínio. Elas precisam entender que algumas situações elas são necessárias para o próprio bem delas e da vida delas dentro daquele condomínio. Verdade. Você vive nesse meio. Me diga uma coisa. Antes, como você falou, era muito comum um morador que estava ali, que não tinha conhecimento, que acaba virando síndico. Hoje, como que você vê a evolução? Você está vendo que realmente estão entrando mais... Eu acredito que tem empresa aqui que faça assessoria, né? Que tenham síndicos profissionais. Como que você está vendo? Está tendo essa mudança já de não mais colocar aquele morador que não que não seja morador, mas que não tenha o conhecimento? Sim. Você está vendo que está tendo essa evolução? Como que está o crescimento ali dessa troca do síndico profissional para o síndico? Transição, né? Essa transição. Muito boa a tua pergunta. A nível Brasil, fora de Manaus, nós vemos está muito forte. Por quê? Porque o morador, a pessoa que vai morar nos condomínios, ela não quer ter responsabilidade, ela não tem tempo para ficar fazendo gestão. E também nós temos uma outra observação, há muito investimento estrangeiro dentro do país. Em algumas regiões do país há investimento 100% estrangeiro desses empreendimentos e são pessoas que, por óbvio, não vão estar aqui dentro fazendo gestão. Então, por serem investidores, eles vão buscar profissionais, empresas habilitadas e capacitadas nessa gestão. Falando de Manaus está num processo ainda de trânsito. A maioria dos síndicos, dos gestores condominiais, eu uso muito essa palavra gestor, porque o síndico ele não alcança tudo o que esse profissional, o que essa pessoa faz. O síndico hoje, pelo Código Civil, na prática, ele não é só um síndico, ele é um gestor. Ele é gestor de pessoas, ele é um gestor de tempo, ele é um gestor de contratos, então ele é um gestor. Então ele tem que... A responsabilidade é muito grande. Isso. Porque você não está lidando com uma pessoa. Exatamente. Pessoas, ele tem que equilibrar todas essas situações gerais que eu coloquei e também administrar essas pessoas e convencer, demonstrando para elas as decisões que ele está tomando, respeitando a convenção, respeitando o regimento interno. Então, Manaus ainda, a maioria dos síndicos, eles são orgânicos, que a gente chama, né? Que o Código Civil, ele refere síndico. Ele não diz que é dentro ou fora, externo ou interno, profissional ou não profissional. Sim. O próprio mercado ele vem atribuindo algumas nomenclaturas para essa figura que não é mais aquele morador que mora dentro do condomínio.
Então, Manaus ainda vive, na sua maioria, o síndico, o que mora no condomínio e que cuida desse condomínio. Lá para fora, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, regiões que são muito fortes no mercado, você já vê empresas altamente organizadas para fazer gestão desses empreendimentos. Porque o que está se buscando é a valorização dele. Ele não pode nascer, crescer, depreciar e desvalorizar. A ideia é ele nascer, crescer e multiplicar todo o investimento que ele recebeu. E para isso é necessário profissionais, empresas habilitadas em gestão. É verdade. Muito boa a sua colocação. E a gente falando dessa questão de manutenção, qual a importância que você vê das inspeções prediais nos condomínios em geral? Total. Eu sou muito defensora, quem está próximo de mim sabe. Eu tenho levantado uma bandeira nos últimos meses sobre a importância da engenharia, justamente por conta de eu entender que ela é o médico desse empreendimento. Quando você viaja para outras regiões do país, em que você vê muito forte esse crescimento imobiliário de prédios extremamente tecnológicos, modernos, você vê a importância de uma empresa, de uma assessoria de engenharia dentro desse mercado. Então, eu defendo muito forte, penso que os órgãos devem vir junto e você, síndico, você não deve ficar com medo do órgão, você não deve ter receio dele, você vai estar sempre se protegendo quando você tem perto de você um engenheiro, quando você tem o Conselho Regional, no caso, sim, o CREA, perto de você. Eles estão aqui nesse momento para nos auxiliar. Então, eu tenho apoiado muito e tenho incentivado bastante que você, síndico, que tem o teu empreendimento, que você tem algum problema, que você procure imediatamente contratar uma assessoria de engenharia para que você não tome decisões baseado no nada, porque as consequências elas podem ser muito sérias para você. Nós sabemos que o Código Civil ele preceitua a responsabilidade civil e criminal. Sim. Então, se você faz uma obra, se você monta uma estrutura, se você coloca uma viga, se essa viga foi feita de uma forma não fundamentada, não orientada pelo engenheiro, tem risco de ela cair, tem risco de ela machucar uma pessoa. Então, nunca tome atitudes e medidas dentro do teu condomínio sem uma assessoria de engenharia. Legal você colocar isso, porque as pessoas pensam que o engenheiro simplesmente vai olhar a parte externa, né, vai ter aquela visão daqueles problemas, mas vai muito além disso. Por exemplo, a questão de um laudo de reforma, né? As pessoas entram, tem muita gente que não sabe o que pode, o que não pode fazer, e há mudanças que hoje a gente tem muita obra com bloco estrutural, monolítico, vários tipos de construção que são muito específicas. E as pessoas não têm esse conhecimento. Então, é legal a gente falar da importância do engenheiro também nessa gestão de reforma, porque tem pessoas que tiram, né, que subtraem paredes que não pode fazer um furo, que não pode fazer qualquer tipo de alteração na estrutura. E as pessoas não têm esse conhecimento, né? Não tem mesmo, não. Agora há pouco, antes de eu chegar aqui, eu atendi um morador, que ele é um morador novo e ele quer fazer uma reforma no apartamento. E aí ele quer colocar nichos. Já vou dar uma orientação aqui muito séria, porque é o que mais acontece, o que mais chega para a gestão de condomínio. Eu vou fazer uma obra, vou colocar um nicho no banheiro. É uma delícia, é lindo, é super prático, é algo extremamente moderno você colocar, mas infelizmente nem todo empreendimento está pronto para receber. Quando nós falamos aqui, de tanto que eu tenho lido, estudado e resolvido questão desse assunto, nesse sentido, nós sabemos que não pode colocar nicho em qualquer parede. Se o teu empreendimento, se o teu condomínio é estrutural, não pode colocar nicho, porque você abre a parede e esse empreendimento não foi construído para essa situação. Qual é a consequência, doutora Minéia? É que no futuro pode ter um problema de desequilíbrio nessa estrutura, tá? E isso vai acarretar várias outras situações. É igual um corpo, um esqueleto humano. Sim. Se você tirar uma parte do osso, o teu corpo vai se desequilibrar. A mesma coisa acontece com um empreendimento, com um condomínio. Então, eu sempre tenho orientado e tenho compartilhado aquele manual lá que a construtora entrega, que fica escondido no fundo da gaveta. Você tire de lá, né? Você digitalize e você, por gentileza, distribua na tua comunidade, no teu condomínio,
você imprima para estar lá sobre a mesa da tua administração, porque é algo que tem que estar muito próximo de vocês, síndicos. Verdade. E o legal falar é que não é só uma pessoa que vai fazer, assim como um teve uma ideia, o de cima vai ter a mesma ideia, e assim vai mexendo na estrutura, né? E acaba deixando ali uma deficiência, né? Doutora, a gente vai fazer um breve intervalo aqui. Eu gostaria de falar para vocês, de convidá-los para nos seguir. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Portal Castelo. Venha com a gente. Os diversos olhares da política, economia e geopolítica internacional, entrevistas e debates sobre educação, tecnologia e inovação, além de outros fatos relevantes que refletem no cotidiano da sociedade. Prisma da Política, com a participação de especialistas, personalidades e figuras públicas, sob o comando dos jornalistas Anoa Assi e Carla Castelo Branco. Realização Panorama Real e Portal Castelo. Pod Castelo, a voz do direito. Entrevistas especiais sobre direitos individuais e coletivos, os crimes mais comuns que afetam a população. Como podemos exigir os nossos direitos para uma sociedade mais humana, justa e igualitária? A apresentação, doutora Cristiane Quirino, advogada e especialista em direito bancário e do consumidor. Realização Castelo Connection e Portal Castelo. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Fintosa e Alex Adam. Voltando agora do intervalo, agora com a presença do nosso parceiro, o engenheiro Alex Adam, voltou agora, então eu vou passar a bola para ele. Vamos continuar essa prosa? Vamos continuar, muito obrigado aí pela recepção. Doutora, gestão humana, vamos falar de gestão humana agora. Muitos dizem que é a parte mais difícil, né? Falar com pessoas, lidar com pessoas. O que é mais difícil, a parte técnica ou lidar com moradores? Bom, no meu olhar, os dois são 50%. Talvez trabalhar e lidar com moradores seja, na maioria das vezes, das queixas, seja o mais complexo. Porque, como eu falei no início, né, no primeiro bloco, são pessoas com diversidade de cultura, de formação. Dependendo do empreendimento, se tem uma fluidez ali, mudança de moradores muito, né, com pouco espaço de tempo, o síndico, ele precisa se adequar a esse novo perfil, mas eu venho batendo essa tecla, inclusive nas minhas palestras, sobre comunicação. No meu olhar, na minha experiência, hoje, para mim, o que é mais difícil é a parte de prestação de serviço, falando aqui de Manaus. Não é lidar com o morador, por quê? Se nós entendermos e compreendermos o que ele precisa, é claro que cada um vai vir de uma maneira buscar isso que ele precisa, a abordagem dele. Quem é que precisa, vamos dizer assim, discipliná-lo? É o gestor condominial. Mas essa gestão, essa disciplina, ela precisa ser de uma forma muito comprometida com a comunicação. Ele tem que compreender que ele ali, independente da posição dele, seja como orgânico, como profissional, ele precisa entender que aquele morador, ele é um condocliente. Então, quando você é um condocliente, você vai buscar, você vai solicitar. Cabe a esse gestor condominial desenvolver técnicas e maneiras e formas, usando a tecnologia ou não, para que essa comunicação ela seja mais fluida possível e que deixe ele sempre à vontade para atuar dentro da área de logística, parte operacional, para que ele possa ter tempo para trabalhar esse condomínio sem ele estar se expondo tanto, porque afinal de contas ele é humano. Em algum momento, em algum tipo de abordagem, ele pode ali, de repente, estar com algum problema, estar resolvendo uma outra questão. Só o olhar dele para esse morador, se ele vier atravessado, ele já destrói ali uma possível relação e que pode não dar muito certo aí para frente. Então, eu sempre coloco assim, o gestor condominial, ele é humano também. Então, ele precisa realmente, na verdade, conhecer esse empreendimento,
ele precisa se desenvolver forma de se comunicar, que ele se proteja, para que ele possa respirar e atuar de uma forma, lembrei da palavra que me fugiu, que é estratégia. Ele gerir esse condomínio de forma estratégica, que ele não fique o tempo inteiro na linha de frente, resolvendo aquelas questões corriqueiras. E em contrapartida, para que ele possa fazer isso, ele precisa de um suporte técnico. Então vai caber ele também preparar essa equipe, e eu sempre tenho dito para algumas pessoas que nós precisamos soltar a mão da gestão diretamente. Nós precisamos confiar naquela equipe que trabalha conosco. Então você precisa realmente desenvolver uma aptidão para você conseguir contratar e ter pessoas que trabalhem com você, e que você, quanto líder, consiga convencê-las de que elas precisam estar junto com você naquele trabalho. Então, assim, é um trabalho difícil? Não é fácil nem um pouco. Eu digo que não se nasce gestor nem síndico. É para quem tem condição, principalmente emocional, para lidar com o mercado. Não é que ele é impossível, ele exige mais de você emocionalmente e tecnicamente, porque você vai sempre lidar com pessoas. Como todo ambiente, há sempre uma via de mão duplas, né? Sim. Sempre é uma troca de relacionamento. Sim. Agora, se tratando de vizinhos, ainda há muitos conflitos? Sim, muitos. Com certeza que deve ter muita história. Com certeza, muito conflito, coisas impublicáveis que às vezes a gente toma conhecimento, não pode, claro, que aqui falar. Sim. Mas eu não tenho tido, particularmente, para mim não é o maior desafio hoje no mercado. Porque se você consegue ter uma liturgia nessa gestão condominial, você vai ter desafio, vai. Teve vários momentos que eu parei assim, eu respirei, mas eu tenho uma técnica. Eu preciso me afastar um pouco, respirar. E aí eu retomo. Porque nós não somos robôs. Nós trabalhamos com inteligência artificial, mas nós não somos robôs. Então, nós precisamos conhecer o nosso limite. Na qualidade de gestor, tudo isso aqui, como eu falei anteriormente, você vai gerir contratos, você vai gerir pessoas, você vai gerir tempo, você vai gerir moradores, que eu chamo de condoclientes, e que você precisa minimamente satisfazê-los naquilo que é possível, e se não é possível, você tentar convencê-los por que não pode. Para isso você não vai poder alterar sua voz, você não vai poder tratá-lo com rispidez, porque se você enxerga o mercado condominial como algo para você ter como profissão, você ser um empreendedor dessa área, você precisa realmente desenvolver técnicas para lidar com esse público. Porque não é o outdoor, não é o Instagram que vai te colocar dentro dos ambientes. Serão as pessoas que tiveram contato contigo no teu dia a dia que vão sair e vão fazer campanha para você no teu futuro, nos teus futuros empreendimentos. É verdade. E me diga uma coisa, você falou em questão de que tem muitos apartamentos que são sublocados, são locados, né? Que os moradores, que o proprietário acaba locando. Você tem alguma estratégia, alguma gestão para saber quem é a pessoa que entra? Vocês têm esse controle? Para quem ele está alugando? Você tem alguma forma de lidar com isso? É um dos desafios mais enormes assim, dentro de um mercado, quando esse condomínio ele é quase um hotel. Porque todo dia tem uma pessoa, não todo dia, mas dependendo de uma periodicidade mínima, depende da localização desse empreendimento, se ele é muito bem localizado, perto dos grandes centros, a fluidez dele vai ser maior. Então, você precisa realmente ter um controle absoluto do acesso. Você precisa de imediato contratar um sistema de acesso tecnológico para que você tenha segurança e saiba quem entra e quem sai. Que você tenha uma estratégia para orientar os proprietários de que eles precisam comunicar a administração, a quem que eles estão fornecendo, através de que criar um sistema, através do e-mail, então num sistema próprio de controle. Entrou um morador, por exemplo, um novo morador, você, antes de entrar, você poder disponibilizar para ele uma carta de boas-vindas com todas as orientações gerais, que você possa ter acesso ao contrato para que você saiba quem é a pessoa, porque se acontece um crime, algum tipo de sinistro dentro desse condomínio, a primeira pessoa que vai ser procurada pela polícia vai ser você, o gestor do condomínio. Então você precisa saber quem são as pessoas que estão ali dentro, até porque você precisa cuidar do ambiente que é coletivo. Então, toda vez que chega uma pessoa nova, você precisa estabelecer uma liturgia. Como é que esse novo morador vai chegar?
o dono do apartamento, o corretor, o administrador vai fornecer o contrato, ou então os dados, já que o contrato ele é algo entre partes, então nem sempre esse morador ele é obrigado a fornecer o contrato e você não pode exigir. Mas você tem minimamente dados, nome, CPF, RG, se você tem um controle de acesso, a pessoa vai até ali, já faz a facial, já grava a facial. Se ela não quer também, você não pode obrigar, porque ninguém pode ser obrigado a fazer gravação facial, você não pode fazer isso. Mas são ferramentas que auxiliam o síndico. E se você estabelece uma liturgia, ela acaba se tornando automática. Então, quando há uma falha, você já sabe onde foi a falha e você consegue. Eu acredito muito nos processos dentro de um condomínio, porque apesar da diversidade de pessoas, o sistema ele se repete, o processo se repete. Verdade. Entendi. Qual que é a situação assim, mais difícil que você já presenciou entre tantos conflitos, né, que há dentro desses condomínios? O que trouxe assim mais, o que foi mais impactante dentro da sua carreira como gestora? Até hoje, enquanto advogada e gestora mesmo, eu estava num evento ali no Vasco Vasques aqui em Manaus, e a minha funcionária me ligou e diz assim para mim: doutora, o sistema de gás da torre tal está sendo praticamente condenado pela empresa de gás. Nessa hora eu olhei assim pro nada. Eu disse, não, eu cheguei no meu limite. E agora, como que eu vou resolver isso? Porque num prédio com 32 pessoas morando, você ter uma estrutura de gás instalada parcialmente por baixo desse apartamento, desse prédio, hoje não acontece mais dessa forma, as novas normas elas não permitem mais, né, a modernização de tudo. Então foi um momento para mim até hoje, foi o mais difícil, teve um segundo, mas esse, por ter sido o primeiro, foi o que mais me deu impacto e eu disse, será mesmo que é isso? Só que você vai passando pelos desafios e como eu sou muito movida a tudo que é coletivo, eu me acalmei e ponderei e comecei automaticamente já a desenvolver ali quais seriam as minhas estratégias. E graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu em um super tempo resolver a situação com uma boa assessoria de engenharia, que é raro aqui em Manaus, não é tão fácil, quem trabalha com tubulação de gás é algo bem difícil. Mas nós conseguimos resolver com menor impacto financeiro, eu consegui argumentar com a empresa, eles ajudaram o condomínio para que a gente não tivesse tanta despesa e deu tudo certo. Então ali eu disse, não, peraí, nós só precisamos respirar e estarmos preparados. Então, para ser gestor, independente do teu desafio, realmente você precisa estudar, para você desenvolver técnicas e você trabalhar muito bem o teu emocional. Porque se tem um ambiente animado, é o mercado condominial. Não acredito. Nós estamos entrando num leque agora muito específico, que é a questão de locação por diária. Temos o Airbnb. Você que está ali à frente das novas tendências, como que está sendo gerenciar? Como que vocês estão tendo que lidar com essa questão desse tipo de locação? É importante esse assunto, porque o mercado... Eu estive ano passado em Santa Catarina e quando viajo, eu não fico mais em hotel. Eu sempre fico numa locação ali por temporada, 5, 10, 15 dias, dependendo da minha necessidade. E o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo uma aproximação muito forte do mercado imobiliário e o condominial. Por quê? Independente das obrigações, dos requisitos técnicos para você levantar um hotel, ele é muito mais caro e muito mais complexo do que você levantar, né, erguer um empreendimento residencial. E aí sai muito mais em conta esse ambiente. Então é um mercado que está crescendo muito, principalmente nos grandes centros, por conta da possibilidade e a forma de que é um bom investimento. Você hoje adquirir um empreendimento, você financia e por muitas vezes você consegue pagar ele com poucos dias de locação desse mesmo empreendimento. Então, para quem de repente eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero só viver de renda, é um mercado. Você compra vários empreendimentos, você aluga, coloca dentro das plataformas, mas tem um detalhe.
nem todo empreendimento ele nasce para essa via. Sim. Porque o que vai dizer e o que vai permitir vai ser a convenção. E aí nós temos aí regras que colocam o que podem e o que não podem e a forma que pode ser feito para que esses empreendimentos, essas unidades possam ser locadas. Então, cabe ao síndico examinar essa convenção, ter uma boa assessoria de jurídico, nesse caso, uma boa assessoria jurídica para que ele possa adequar, se for possível, esse empreendimento para esse novo formato de locação. Mas eu digo que é para onde nós estamos indo. Sim. Por ser muito mais em conta hoje você ficar hospedado em um apartamento, ali de uma plataforma, é muito mais cômodo, é muito mais confortável, você tem muito mais liberdade. Barato também, né? Exatamente. E é por esse motivo que no Brasil hoje, atualmente, nós estamos vendo um boom Sim. imobiliário, com tanto crescimento, com tantas unidades sendo lançadas. Nós estamos falando aí também da geração Z, né? Sim. Que é uma geração aí com uma outra cabeça, com uma outra pegada, e então são vários fatores que hoje estão movimentando a sociedade brasileira, e um dos pontos em destaque é o mercado condominial. Você já viu alguma diferença em relação a esse tipo de acomodação? Você já viu essa tendência para cá ou não? Aqui em Manaus já existe, mas é bem comparando a nível com outros estados, São Paulo, Santa Catarina, regiões extremamente fortes no turismo, ainda não é tão forte. Mas nós estamos dentro da floresta, dentro do ambiente amazônico, onde a maior concentração de água doce do mundo está aqui. Então, há muitos investidores vindo para Manaus, adquirindo imóveis e terrenos aqui. Então, é óbvio que todo esse movimento ele vai precisar de profissionais, de empresas habilitadas e capacitadas para fazer gestão. Mas é diferente, ainda é um pouco mais sensível, é mais discreto, é mais módico em relação a São Paulo, que é um boom. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas falando ali dos grandes centros que tem muito movimento de negócios, é uma diferença bem grande assim, desse movimento de utilizar-se de locação, até porque ainda aqui a cultura ainda é ser o empreendimento residencial. Ele não tem ainda essa vertente comercial como já acontece lá fora. E aí, em algum momento, você esbarra com uma convenção que diz que não é permitido, e aí você precisa ter um profissional, um síndico, um gestor capacitado para lidar com essa questão, para poder resolver e desenrolar isso dentro do mercado, dentro do seu condomínio. É verdade. Legal. O síndico hoje ele tem tantas atividades na gestão de um condomínio. Ele pode responder judicialmente por algum fator que possa acontecer dentro desse condomínio? Pode. No bloco anterior eu falei sobre isso, né? Do cuidado que quando nós falamos de construções, de manutenções, elas precisam ser alicerçadas e apoiadas por um técnico. Se você constrói um bloco, se você constrói uma bancada, se você faz ali qualquer tipo de obra dentro da tua área comum, e você não tem o suporte técnico de engenharia, como é que foi feita essa fundação? A gente infelizmente teve casos aí agora uns meses atrás, né, de 2 crianças que morreram. E aí, se esse síndico ele se cercou de todos esses cuidados técnicos para fazer essa obra, ok. Ele vai demonstrar, vai comprovar que quem fez, a responsabilidade se desloca dele e vai para o engenheiro. Se houve um erro, se houve um fator ali que fugiu, mas isso aí vai ser avaliado. Mas o que o síndico precisa ter em mente muito forte, e eu venho particularmente batendo nisso, com vistas a realmente proteger esse grupo de pessoas que se dispõem a ser gestores condominiais, é que eles tenham do lado não só um assessor jurídico, um assessor contábil financeiro, mas que eles tenham desde o início um assessor de engenharia, porque o síndico ele pode responder sim civil e criminalmente. Isso é muito importante. Quando acontece um sinistro, são 2 pessoas que são procuradas, né? O síndico e o engenheiro. O primeiro que é procurado é o síndico. Esses 2 ficam doces, né? Aconteceu qualquer coisa, são os primeiros a serem procurados. São. E então, com a sua experiência, o que o síndico não pode fazer? Uma coisa assim, não, ele não deve, ele não pode fazer. Tem alguma coisa que você possa citar? O que ele não pode fazer, em hipótese alguma, como eu sou muito agarrada nessa questão de que nós não somos tudo, não resolvemos tudo,
nós precisamos ter humildade para buscar suporte técnico dentro da tua atividade. Muito se vê, algumas pessoas usam a expressão síndrome do pequeno poder. Eu já ouvi isso na medicina, no mundo jurídico, mas no mercado condominial também tem isso. Então, nós precisamos entender que nós não saberemos de tudo. E nós temos notado muitos afastamentos, muitos profissionais de gabarito se afastando do mercado condominial por conta da sobrecarga emocional. Por óbvio, está explicado por quê. Ele tenta resolver, ele tenta ser o Deus dentro do condomínio. E ele não pode ser esse Deus. Ele precisa ter uma equipe. O que ele precisa é convencer a comunidade por conta qual é a importância dessa equipe. Por que eu preciso de um engenheiro? Por que eu preciso de um assessor jurídico? Por que eu preciso de uma empresa habilitada para fazer a gestão dessa receita que entra, para poder eu controlar as despesas? Por que essas ferramentas são fundamentais para mim? Porque você não é Deus. Você precisa de suporte para você lidar com essa gestão. Então, se eu poderia deixar uma mensagem aqui do que você não deve nunca fazer, é que você nunca se afaste da palavra e nunca perca de vista a humildade. Que você precisa buscar, você precisa pedir socorro e que você precisa compartilhar as suas responsabilidades, porque no final das contas, você que vai responder se você ousar fazer alguma coisa e que você não tinha capacidade técnica para decidir por ela. Ele precisa manter esse poder de convencimento junto a toda a organização ali, né, junto no condomínio. Então, quais são os documentos assim que ele precisa? O síndico precisa manter organizado para que nada fuja do controle dele. Primeira coisa que ele precisa é conhecer o empreendimento. Fui eleito hoje, você tem que ir à parte documental. Convenção do condomínio, tem um regimento. Se tem um regimento interno, você já tem que ter acesso a ele. Você precisa ter o livro de atas, para que todas as decisões que tenham sido tomadas antes de você precisa ter acesso a elas, para você poder organizá-las. Você precisa ter, muito importante, ter as plantas desse condomínio. Se você tem um sistema de prevenção e combate a incêndio, você precisa ter essas plantas. Eu não tenho, não sei onde eu vou encontrar. Você vai até o Corpo de Bombeiros aqui de Manaus e você vai ter acesso a esse plano. Se você não tem as plantas do condomínio, você não tem planta hidráulica, você não tem a planta elétrica, você não tem a planta estrutural, você precisa ter acesso. Eu não tenho, como é que eu faço? Você vai gastar sua energia, vai até a construtora para que ela possa disponibilizar para você isso. E você, diante desses básicos documentos, você começa a fazer a gestão. A partir daí, você buscar assessoria jurídica para que ela possa também levantar teu índice de inadimplência. Tem processo judicializado, tem processo não judicializado. Você precisa ter uma contabilidade, uma assessoria de contabilidade para que ela possa te auxiliar a organizar as tuas despesas, o que está vencido, o que não está vencido, organizar as tuas contas. E nunca você tome decisões mínimas que sejam, a não ser que seja caso de urgência e emergência, se antes você entender o empreendimento. Então, uma orientação que eu daria aqui é: assumir um condomínio, você peça um prazo nessa assembleia que te elegeu de pelo menos 45 dias, para que você possa tomar posse, conhecer o teu ambiente. Nós ouvimos processo de transição no governo, na prefeitura, a nível federal, presidência da República. Antes de um governo novo entrar, ele tem um processo de transição. Por que isso não pode acontecer no mercado condominial? Se as obrigações são as mesmas, as responsabilidades são muito semelhantes. Então, uma dica que eu daria é isso: eu assumi hoje, eu peço um prazo de tantos dias para que eu possa fazer o levantamento dessa gestão. Já tem aprovado uma previsão orçamentária. Se você fez esse estudo e viu que ela não cabe, de acordo com o que você entende, você faça uma chamada e faça uma nova previsão baseado no que você encontrou. Mas tenha bases sólidas sempre para sua decisão e na sequência da gestão desse condomínio. Nossa, é muito complexo, né, Ada? A gente olha assim, pensa que é simples, né? Muitos usuários, né, acham, né, que é simplesmente sentar naquela cadeira, assinar um papel, receber no final do mês, não sabe a importância e não sabe também o quão é importante ter tudo isso alinhado, complexo, tudo isso né? organizado para tanto se de gerir coisa um que ela condomínio falou. desse. Nossa.
Nossa, tem coisas aqui que eu tô sabendo agora. Eu Agora, se também. falando de planta, né? Me cabe aqui um déjà vu, assim. Eu já adentrei em muitos condomínios que quando a gente solicita, Não tem. essas plantas não tem. E uma coisa que comum, eu sempre né? tô batendo na tecla é que, gente, gestores, vão até os órgãos competentes e solicitem essas plantas baixas, porque eles podem te fornecer. Né? Muitas vezes eles me dizem que não conseguem, né? Eles ligam pros órgãos e não conseguem, não querem ceder. Isso é obrigação da construtora. E quem compete a esses órgãos que têm essas documentações de fornecer para o condomínio e para os gestores. Então, fica a dica aqui, tá? Vocês conseguem sim buscar essas Dá um informações. trabalho, mas Dá um trabalho, sim, consegue. dá um E trabalho, o mas mundo é ideal é que muito não deixe para fazer isso quando acontecer uma situação, né? Exatamente. Sempre procure tê-las antes, Porque né? demora também, né? Não é... Entrou no condomínio, qualquer já sinistro. busca as plantas, já organiza, já faz um catálogo ali com todas as plantas, porque e algo que eu falo assim, como é que eu vou fazer a manutenção? Surgiu rompeu uma tubulação. Eu vou sair quebrando aleatoriamente? Olha quanto desperdício de recurso que vai ter nisso. Não é mais inteligente eu pegar um plano, abrir uma planta e ver aonde começou essa tubulação, aonde foi, para poder eu ir ali, chegar no ponto certo? É o ideal. O médico não pede os exames para fazer Com a cirurgia? certeza. Por que Não que não? sai Por que furando, que vai né? ser? Não sai furando. Não sai furando. Sai fazendo cirurgia. por Eu aí. tive aí uma relação aí íntima com a medicina e tem uma cirurgia que ele chama de exploratória, quando você não conseguir identificar. Havia esse procedimento, que é a abertura do abdômen mesmo, para poder fazer a investigação. Mas isso hoje, com tantos exames, com tanta tecnologia, não precisa mais. É quase que muito raro acontecer. Então, com o condomínio não é diferente. Ele é um organismo vivo, ele tem as plantas. Então, se você assume o condomínio, você já procura ter posse, não tem. O síndico que entregou não sabe, não viu, não ouviu falar. Então, procura buscar dentro da construtora para você ter esse levantamento, para quando você precisar, você ter a mão. Porque a primeira coisa que o engenheiro vai perguntar quando ele chegar no teu condomínio é: eu preciso Cadê as das plantas? E como tudo se desgasta com o tempo, digitalize. Faça uma pasta digital. Muito importante essa Muito dica. importante. Inclusive, a tecnologia ao favor da gestão Sim, do condomínio, né? sim. Hoje ela tá a parte da gestão do condomínio, a tecnologia, tá ajudando nesse primeiro Muito. Muito. Eu sou muito defensora. Eu assumi a gestão que eu tenho como laboratório, porque eu vivi tantas experiências lá e que foram tão importantes para minha vida como pessoa. E a tecnologia, ela me ajuda muito, porque para você gerir esse organismo, você precisa ter controle, você precisa ter dados. E hoje, quando eu, por exemplo, assumi um condomínio, ele não tinha nada de tecnologia, era tudo no papel, e aí eu olhei a questão ambiental, gastava esse papel, se jogava papel fora. Então e é um processo, porque você vai ter que explicar devagar, bem devagar para o morador, por que é importante, por que é daquela forma. Hoje eu não presto informação para morador para fornecer documento. Ele entra num sistema, ele pega o documento que ele precisa, o corretor, ele precisa de alguns documentos, ele vai lá, ele subtrai, ele não precisa ficar esperando alguém fornecer para ele. Então, a tecnologia para o mercado condominial, ela representa autonomia, tanto para a gestão própria em si, quanto para o próprio morador quando precisa de alguma informação. Então, eu não enxergo hoje mercado condominial sem tecnologia. É um desafio, porque você, quanto gestor, quanto síndico, você precisa entender minimamente de tecnologia. Eu tive que sentar na cadeira e estudar, entender para poder ver a importância e, por vezes, há um sentimento de negação. A gente percebe, às vezes, quando o síndico tem um trabalho hercúleo para tentar convencer, para implantar, e existe uma negação, mas porque ele precisa ser aquele veículo de comunicação, ele precisa mostrar para aquela comunidade a importância, quais são as vantagens, mas por muitas vezes ele precisa sair da zona de conforto dele, porque a gestão do condomínio não se resume mais a papel e caneta. Ele precisa entender de algumas atividades, ele precisa saber conhecer para poder gerenciar e principalmente não ser enganado. Porque assim, eu acho que o que a gente tem que olhar é que aquele trabalho é só um trabalho inicial, de você implantar a tecnologia. A partir do momento que você saiu daquele trabalho assim, mais, vamos dizer que chato, mais trabalhoso, ele flui.
entendeu? Você ganha tempo, você ganha agilidade, você ganha vários benefícios, né? Você ganha tempo. Sim, sim. Você ganha tempo, porque o morador faz uma solicitação. E aí você ainda vai buscar em papel, não. Com a tecnologia você já não tem mais essa abordagem, você já pula essa fase. Então o morador ele precisa de uma informação, o gestor, o corretor, o administrador, ele já vai lá no link do sistema, ele já baixa ali o documento, o regimento, ele baixa ali a outorga do poço, que geralmente os financiamentos precisam. Então assim, tá tudo ali à mão. O síndico ele não precisa mais se preocupar de estar tendo essa comunicação. E a questão de ter o controle próprio dos próprios moradores. Quando você tem o controle de acesso, você sabe quem entrou, quem saiu, o horário. Temos que ter o cuidado aí com a questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós temos que não perder de vista isso. Claro que se esse morador disser, eu não quero gravar, não quero minha imagem registrada nesse sistema, você tem que respeitar isso. Mas hoje está cada vez mais necessário e já existem alguns posicionamentos que é obrigatório, as áreas comuns dos condomínios, elas têm que ser cobertas de câmeras, porque é uma cidade. Então você precisa se calçar e não existe outra forma de você proteger um ambiente a não ser que seja supervisionando ele através da imagem. Doutora, nós estamos chegando ao fim, mas a conversa foi muito boa, que foi passando. Queria que você falasse assim, de forma sucinta esse seu outro lado, dessa questão do curso, que eu achei super interessante. Conte aqui um pouco pra gente, assim, a gente já está com o tempo já bem reduzido, mas fale-nos um pouquinho desse seu projeto. Eu estou empreendendo, né? Além de advogada, gestora condominial, eu estou empreendendo. Eu fui convidada pela Ceros Bank para assumir a coordenação em Manaus. É um curso de formação profissional, o curso Síndico Diamante, ele está em todo o país, nas grandes capitais, e chegou a Manaus ano passado. Nós formamos a primeira turma com 25 alunos e agora nós estamos com uma turma aberta para começar dia 9 de março. E é um curso diferenciado por quê? Porque ele respeita a regionalidade daquele local. Então, é um curso híbrido, ele não tem só professores de outros estados, ele tem a metade do curso, ele é ofertado em Manaus, eu sou além de coordenadora, sou mentora, e tem uma equipe maravilhosa aí que vai oferecer para você, síndico, que está sendo eleito por esses dias, que quer alçar voos, quer seguir nesse mercado, e eu não deixo só para o síndico o curso, eu digo que para você, o empresário que está empreendendo nesse mercado e que quer conhecer o teu público, o curso também tem essa finalidade, porque não existe melhor estratégia para você ganhar mercado que você conhecer as necessidades do teu cliente. Então, se você vai para o curso, você entende, você sabe do que ele vivencia, que é tão profundo esse trabalho, e você pode ali dentro adquirir técnicas e estratégias para poder chegar de melhor forma nesse curso. E eu quero deixar aqui o convite, agradecer a oportunidade para vocês se inscreverem no curso. Vai ficar o meu contato para depois vocês poderem falar comigo e ter acesso ao link de inscrição para o curso Síndico Diamante, que começa dia 9 de março. Já estamos bem perto e educar para governar. Sem educação, sem conhecimento, nós não conseguimos fazer nada nessa vida. Verdade. Doutora, foi um prazer enorme ter-nos aqui na nossa bancada. Aprendemos muito, né? Muito, passou muito rápido. Passou rápido demais, tem conversa, acho que para mais 3 horas de prosa. Vou pedir só mais um último conselho. Você falou que tem síndicos agora se formando, né? Vão estar entrando nessa nova jornada. Que conselho que você deixaria aqui para eles, para que esses síndicos que estão começando nessa nova gestão de condomínios aí? Aqui eu já venho dizendo há muito tempo, toda vez que eu participo tem uma oportunidade. Estude. Conhecimento é tudo na vida e dentro do mercado condominial ele é super importante. Não duvide, não se resuma a fazer um curso não, continue estudando, continue se qualificando. Eu posso falar isso para vocês, eu como advogada, eu fui estudar, fui entender o mercado, fiz uma MBA, estou buscando outras qualificações, porque o mercado ele pede isso. Então o conselho que eu dou para vocês, não desistam do sonho de vocês, mas para isso se qualifiquem. Foi isso, gente. Muito obrigado por acompanhar Obras e Prosas até aqui. Grace,
falar mais alguma coisinha? Nossa, esse episódio foi enriquecedor, né? Maravilhoso. Quanto aprendizado, quanto informação. Queria agradecer mais uma vez a sua presença e também agradecer a quem nos acompanha, quem está sempre com a gente, né? Dizer que nós estamos no Portal Castelo, no YouTube e no Spotify. Você quer deixar alguma última palavra? Gente, eu quero agradecer muito essa oportunidade, foi muito engrandecedor para mim, gostei muito e pelo fato de eu ser muito sensível a essa questão da coletividade e ser muito preocupada hoje que o mercado condominial ele está crescendo de uma forma vertiginosa, mas carece de profissionais para fazer gestão, para cuidar desse ambiente. E eu incentivo você que tem essa inclinação, você que gosta, não tenha medo, se jogue, faça curso, se especialize, se qualifique, porque eu tenho certeza que você vai ser muito feliz se você fizer essa escolha. Mas não ouse a gerir algo que você não conhece. Legal. A vocês que nos acompanharam até aqui, né? Nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Engenharia diagnóstica, laudos periciais, vistoria de obras, inspeção predial e projetos de sucesso da engenharia civil. Entrevistas sobre segurança no trabalho, sustentabilidade e as tendências com o uso de materiais inovadores no desenvolvimento de cidades inteligentes. Pod Castelo, obras e prosas, ao comando de Grace Ventosa e Alex Adam.